Malacca é totalmente diferente de tudo que você vê na Malásia aqui. Talvez até diferente do resto do Sudeste Asiático inteiro, porque tem uma história muito distinta. Ela foi colonizada pelos portugueses e pelos holandeses, antes dos britânicos chegarem aqui. Então, ó, Malacca e a gente, do outro lado do mundo, a gente tem uma coisa em comum. Bem-vindos a Malacca! Quase fui atropelada aqui. Tem nenhum outro lugar do mundo que essas bicicletas são tão comuns, tão populares quanto aqui. Olha a quantidade de moto aqui. Engraçado que você não vê tanta moto assim na rua, no dia a dia. Malacca é uma cidade histórica na Malásia, fica 2 horas só da capital, Kuala Lumpur, e é uma das cidades com arquitetura europeia mais antiga no Sudeste Asiático inteiro. O centro histórico é um patrimônio cultural da humanidade, da Unesco, e é muito charmoso, é uma gracinha. Vou andar isso daqui tudo para te mostrar. Os portugueses chegaram no Brasil em 1500, né? Aqui eles chegaram em 1511. Olha só, perto. Portugueses e espanhóis dominavam o mundo naquela época, quando o assunto era navegação. Hoje quase ninguém aqui fala português, mas você ainda vê umas palavras aqui e ali, tem também alguns nomes em português, só que ainda dá para ver um pouco dessa presença portuguesa aqui em Malacca. Tcharam! Esse é o principal lugar. Assim que os portugueses chegaram, eles construíram um forte aqui. Ficava bem aqui. Hoje só tem a porta. E o nome dessa porta é em português, Porta de Santiago. Sério. Olha lá, tudo escrito em inglês e o nome é em português, Porta de Santiago. A Porta de Santiago era só a entrada mesmo para um forte que tinha aqui, chamado A Famosa, assim mesmo, em português, tudo em português, até hoje o nome continua em português. O que era importante para Portugal estar aqui? Por que tinha que ter um forte aqui? Porque essa era uma cidade super importante comercialmente, nos séculos XV e XVI, e ligava Portugal à rota das especiarias na Ásia. Então, tinha que proteger, né? Nossa, gente, isso daqui tá aqui desde 1512. Agora já tá bem corroído assim, né? Por causa da maresia. É, só uma entrada mesmo, não tem muito aqui. Daqui você pode subir para ver as ruínas daquela igreja. Cheio de lembrancinha aqui no caminho. Ó, tem chapéu ali também. Now I know why you're here. There's an amazing breeze here. Quando você sobe aqui nesse morrinho, você chega nas ruínas da igreja de Nossa Senhora do Monte. Ela tá no monte, né? E tem esse nome mesmo, em português. Depois ela mudou de nome, passou a chamar a igreja da Anunciada. Aí os holandeses invadiram e mudaram a história de novo. Ela virou a igreja de São Paulo. São Paulo, né? Traduzindo. E é assim que ela é conhecida hoje, como igreja de São Paulo. This is so picturesque, huh? Yeah. So nice. It looks like they also do events here. You see the way it's set up? Yeah. Uau. Hoje não tem mais igreja aqui, só as ruínas mesmo. E aqui ainda dá pra ver, olha só, onde foram enterrados os nobres portugueses e holandeses. Olha a largura dessas paredes aqui. Quase um forte. Essa é a igreja católica mais antiga do Sudeste Asiático inteiro. Miss Brazil. Oh, there you are. Renata. Renata in Portuguese. Renata. 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 That's in Portuguese, yeah. In English it would be Renata. Renata. I'm Ivan. Ah, nice to meet you, Ivan. As you like to speak Portuguese all over, why don't you take your chances here? You were speaking Portuguese even in Russia. Try Malacca. Não, não falo português aqui. Não? Não. Esqueceu? Não. You forgot how it is? Não entende. Esse é São Francisco Xavier, nosso mesmo São Francisco Xavier. Ele era um missionário português, atuou bastante aqui na Malásia e no Sudeste Asiático de uma forma geral, e dizem até que fez vários milagres aqui dentro da igreja. Também vale a pena vir aqui pela vista. Olha a Malacca lá no fundo. Essa torre aqui é um ponto de observação também. A ideia é ir lá amanhã. Descendo aqui pelo outro lado da igreja, e aí a gente não vai chegar mais na parte portuguesa, não. Vai ser na parte holandesa.
Essa é a famosa Praça Holandesa, Dutch Square. Vários prédios aqui, desde os tempos dos holandeses. Essa área aqui é uma graça, olha só. Que fofo, tudo vermelhinho, assim, os prédios, mas não era assim não, eles eram originalmente brancos. Foram pintados de vermelho em alguma época do século XIX, 1800 e pouco. Christchurch, essa igreja aqui já foi construída pelos holandeses. E quando eles construíram essa aqui embaixo, a lá de cima entrou em declínio. Olha esse chão, bastante gente importante deve ter enterrado aqui. O lugar mais concorrido para foto aqui em Malacca, o que tá todo mundo esperando. We do our picture right here. Love Malacca? I love Malacca. It's video, baby. You speak a little Portuguese, right? Sim. Ela fala português. A little bit. You're from Malaysia? No, actually from the UK. Oh, okay. Good. You're all British. Yeah. Excellent. Thank you very much. you. Nice meeting you. É tipo um desfile aqui. A gente vai visitar o State House e essa é uma palavra que em holandês significa prefeitura, ou alguma coisa assim parecida, né? E esse edifício foi usado como centro administrativo por séculos, mesmo depois que os holandeses saíram daqui. Acredita-se que esse aqui seja o edifício holandês mais antigo no Oriente inteiro. Ó, tem tour guiado, grátis aqui, sábado e domingo, 10h30 e 2h30 da tarde. É em inglês, mas já ajuda, né? You buy the ticket here. You wait at the lobby there. The lobby right here? Yes. Oh, okay, excellent. So, yeah, I'll get 2 tickets. Do you accept credit cards? No. Yes. Only cash? Ah, ok. As 4 fases de ocupação de Malacca por estrangeiros, ó. A primeira que era portuguesa, de 1511 a 1641. Depois veio a era holandesa, de 1641 até 1824. A era britânica, 1824 a 1957. E, por fim, a era japonesa. E essa foi uma que eu nem mencionei ainda, que foi a ocupação durante a Segunda Guerra Mundial, 1942 a 45. Antes dos portugueses chegarem, Malacca era um sultanato, ó, desde 1262. Sistema de drenagem original do prédio. Aqui no primeiro andar do museu você vê muito da parte histórica desse prédio mesmo. E tem muito da cultura malaia. Essa sala aqui provavelmente era o escritório do governador e dá para saber por causa do teto, toda essa decoração assim que você não vê em outras partes do museu. E também aqui tinha um ventilador manual, né? Essa cortina que eles baixavam e ficavam pessoas aqui movendo para dar um ventinho, criar um ventinho manualmente. Here is the office. Why do I say so? Because of this. Okay, this part here is foldable. All of it forward. So it is believed that this part here is office because people basically come to the administrative center to pay taxes. So Oh, interesting. this act as a protection in order to avoid robbery or theft. Canhões aqui de 3 eras, né? Esse era português, aqui no meio britânico, muito provavelmente, e o último lá, com certeza, era holandês. E dá para saber por causa do emblema aqui. Now I would like to show you our traditional weapon. Sure. Okay. Keris has 2 types of blade. First, a straight one like this, and second, a curved one. The straight blade is for cutting vegetables, also as an axe. Right. Something. Okay, but more wavy ones is especially for fighting. Okay. They brought everything from Holland to make bread and make it here. Ok. So during that time, this is the only place in Malaya that sells bread. Uau! No segundo andar se aprende bastante sobre a história de Malacca e da Malásia em si. That one is Queen Victoria Fountain, okay, erected in 1904 to commemorate Queen Victoria Diamond Jubilee.
detalhe aqui dos móveis, uma casa tradicional. Esses são os móveis mais caros. We have 5 oldest places of worship in Malaysia. The Hindu temple, Chinese temple, mosque, Tamil Methodist, and also the oldest functioning Roman Catholic Church. All these 5, the oldest in Malaysia. Harmony Street. 3 different religions in the same street live harmoniously without any fight until today. Today there was a fight? No. The real ship has sunk in international waters in Indonesia with the treasures from the Malacca. So they lost everything? Yes. Oh my. 3 countries in that war. Portugal, Indonesia, and also Malaysia. Yeah. I'll find it. You'll find it, yeah. Aquele lá, o terceiro nível, era a residência do governador. Uau, já dá para garantir que esse tour foi o ponto alto da nossa visita aqui em Malacca. A nossa guia tem uma paixão tão grande pela história, pela cultura aqui, que isso faz toda a diferença e isso passa para você. Quando você chega aqui, né, se você não sabe muito da história da Malásia ou do Sudeste Asiático de uma forma geral, você vai ver as coisas, vai ler, vai entender mais ou menos, mas não vai entender o que aquilo realmente significa. Quando você tem alguém da cultura que nasceu aqui te contando como é que as coisas funcionam, a diferença é tipo da noite pro dia. E ela fez essa diferença pra gente, né? O tour é totalmente grátis e o engraçado é que tá cheio de visitante aqui no museu, só que ninguém entrou. Todo mundo prefere ir por conta própria e tal. Mas olha, sem ela, com certeza não seria a mesma coisa. E a gente teve um tour particular. So, what did you learn in the tour? The Portuguese are bad. The Portuguese were bad here. Eles fizeram praticamente a mesma coisa que fizeram no Brasil. The Portuguese are greedy. Coke? No. Water? No. No? What do you want? Watch. How much? How much is it? Small 10, big one 12. How does it taste? Fantastic. Oh, yeah. Ele coloca aquele liquidificador aqui dentro da melancia, bate, e aí ele mistura a melancia em si com gelo e fica, ó, tipo um suco de melancia natural mesmo. É muito bom, muito refrescante. Have you ever thought that you and I together would eat an entire watermelon in a few minutes? I knew you could eat. Yeah, I could eat. Pedacinho aqui da fortaleza que ainda resta, né? No século XV, Malacca era o porto mais movimentado do mundo. Isso porque era seguro estar aqui. Seguro em vários sentidos, né? Era seguro fisicamente para você vir até aqui como comerciante, né, de outras partes do mundo. E os negócios também eram seguros. Isso porque os governantes daqui queriam que tudo fosse justo para ambos os lados. E isso não era comum em outros portos. O interessante é que aqui não tinha recursos naturais, então Malacca era mais assim um ponto de encontro para comerciantes de várias partes do mundo virem aqui e fazerem negócios. Mas quando os portugueses e os holandeses chegaram aqui, eles acabaram com o livre comércio e criaram impostos muito altos. E com isso as pessoas foram embora, foram para outros lugares. E para os britânicos, Malacca não era prioridade nenhuma, né? Eles queriam investir mais em Penang e Singapura. Foram eles que destruíram o forte aqui. E com isso, o porto entrou em declínio. Uau! Enorme! I dare you get near him. No. You never know. Yeah. Olha que gracinha aqui esse rio. Que fofo esse lugar. Uma gracinha aqui esse lugar. Right here. Chega a mesinha no jeito pra gente. Sombra e água fresca. Tudo que eu preciso agora. E também, claro, uma boa vista não faz mal a ninguém, né? Perfeito aqui. Put your Portuguese to use in Malacca. Não fala português aqui? Por que não? Pessoas? Ah, Fala mandarim? yeah, maybe you'll find one. No?
Agora eu tô revigorada. Porque na Malásia você sempre tem que dar uma parada assim no meio do dia, descansar, um pouco, repouso, energia, senão você não aguenta não. Delícia você vir pra uma caminhada aqui, ainda tem esse ventinho para melhorar ainda mais. Depois de um dia inteiro andando e suando no sol, essa piscina aqui tá um paraíso. Pois é, a gente teve que sair do nosso apartamento do Airbnb, porque nós fizemos a reserva para 3 ou 4 dias, só que aí nós gostamos tanto de Malaca que a gente decidiu ficar mais tempo. A gente passou os primeiros dias conhecendo mais a cidade, caminhando, e a gente deixou para gravar o vídeo no final quando a gente já tivesse mais informações, né? E, pois é, não deu para estender a reserva, então nós pensamos, vamos ficar então em outro lugar, né? Um lugar diferente para conhecer uma outra parte da cidade. E aí nós pegamos esse hotel aqui que fica no centro, dá para você caminhar até o centro e ainda vem com essa vista. Come on, join in. Nesse calor, o que pode ser melhor que isso? Do you think we should do the boat tour during the day or at night? Hey, I'm trying to plan here. Basically, Kopitiam serve breakfast, but that is very, very unique is the chair. Basically, the man sit here for hours. Digestion happen, and usually we need to pass gas. So that's why we have this air hole here. But they didn't care for the smell or for the sound, because everyone does it. Ó, essa é fácil. Como é que você diz táxi em malaio? Taxi. I'm waiting for the flash. Flash, it's video. It's video. Say something, baby. Something. No, I love Malacca. I love Malacca. I love Malacca too.